Queridos amigos, nossas cordiais saudações. Desejamos para todos nós momentos de muita paz, de tranquilidade, de compreensão. O momento de hoje que estamos vivenciando é, sem dúvida, a oportunidade de aprimoramento. A toda crise, conforme já aprendemos, antecede e precede movimentos de melhora. Por isso, evocamos a figura amorosa de Jesus para podermos, com o comando mental, dizer ao nosso espírito que se tranquilize, que o governador planetário está atento às nossas necessidades e também os mentores dessa casa estão com a atenção voltada para as nossas necessidades, sejam as dos trabalhadores, sejam as dos frequentadores. Todos nós estamos passando por uma experiência que nos levará à melhora interior. Por isso, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nesse instante, nós damos as boas-vindas aos mentores do nosso trabalho, aos nossos queridos amigos dos dois lados da vida. Ainda que, desse lado em que estamos vivenciando a matéria, tenhamos que nos impor certas restrições previstas pelo Ministério da Saúde para a preservação do nosso corpo que o Pai Celestial nos concedeu para a grande viagem da vida. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, com a nossa saudação, com nossos votos de muita paz, nós iniciamos o nosso trabalho com a prece que o Mestre nos ensinou ao dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Filha, escolhe o Evangelho hoje para nós. Página 100, capítulo 10. Página 100, capítulo 10. Isso. Perdoai para que Deus os perdoe. Oh. Então, muito bem. Achou? Quer que eu procure? Não, está aqui já. Página 100. Na frente. Página 100. Isso. Aqui, ó. Isso. É, bem-aventurado que são misericordiosos. Pode escolher, filho. Pode ler. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Fernando. Pode ir. Continuar. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ele exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem a grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de lei, de fiel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: Eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens,
sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar a seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Tivesse mesmo este último toda a culpa. Segunda, pela qual o ofendido, ou aquele que acredita ser, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Pois é, amigos. Eu, na minha modesta avaliação, vou pedir ao Ayrton que faça as considerações, mas antes, devo dizer que, para mim, uma tarefa, todas são difíceis para nós fazer uma reforma interior que é indispensável às nossas vidas, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes e temos, portanto, defeitos que precisam ser corrigidos ao longo da nossa trajetória. Mas me parece que, se pudéssemos eleger a mais difícil é o perdão das ofensas. Por isso, Pedro, temperamental como era, disse a Jesus, quer dizer, na nossa linguagem de hoje, vamos pôr um paradeiro nisso aí, quantas vezes vão perdoar? Que bagunça é essa? Não é? 7 vezes não está bom, 7 é um número cabalístico, é bastante, né? E Jesus disse para ele que não, 7 vezes, né, Pedro? Em verdade vos digo, mas não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que dá 490 na contagem e na multiplicação. Então, por isso eu acho que é a mais difícil tarefa que nós temos que exercitar. Professor Ayrton, por favor, suas considerações sobre perdoar para que Deus vos perdoe. A justiça de Deus começa aí, né? Como é que você pode achar que o outro... Você pode pedir o perdão se você não sabe perdoar o outro, né? Fala aí. Esse é um ponto que é sempre muito falado, debatido, colocado, né? Está dentro das questões evangélicas para todos nós, a gente não tem dúvida. Então é algo que sempre nós precisamos pensar, estar cientes, até porque, se nós formos ver bem, na mais simples das orações, né, simples em termos de se guardar, assim como costuma, o próprio Pai Nosso fala, né? Perdoa assim como, perdoa meus pecados, assim como eu perdoo. Está na oração, né? Dominical. Na oração. Então, tudo aquilo que a gente pede no Pai Nosso também está condicionado, né? E aí a questão é essa, até como está colocado aqui no comecinho, né? Eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus, né? E aí é aquela tal questão, né? Como que a gente pede para que a gente seja perdoado, se a gente fala que também condiciona, mas a gente não perdoa, tem essa imensa dificuldade de perdoar, resistência, porque invariavelmente, muito mais das vezes, nós vamos sentir, né, que em fazendo isso, talvez, dependendo de cada um, claro, vá se sentir humilhado, vá, né, seu amor próprio é ferido, aí entra tudo aquilo que a gente chama do próprio orgulho, da vaidade, e que são superiores à própria palavra que o Evangelho coloca para nós. Nós consideramos tudo isso, nossa maneira de pensar, superior até aquilo que as próprias instruções do Evangelho falam para nós, né? Se próprio Deus, né, na sua sabedoria e justiça,
como se diz, está sempre nos dando chance, né? Por sua misericórdia. Quantas vezes nós já encarnamos, nós nem sabemos. E reencarnamos depois de cometer erros e crimes terríveis, porque todos nós, nossa existência anterior, toda certeza da dificuldade pelas épocas que passamos, todos nós devemos ter cometido crimes e crimes bárbaros, sim. Agora, ele sempre está nos dando a possibilidade de reencarnação. Quer dizer, a sua misericórdia é imensa. E o simples fato de nós reencarnarmos, termos dado chance, já implica nessa consideração, né? Que ele entende toda a nossa dificuldade, nossa evolução, que é passos extremamente lentos, pequenos, né? Passinhos de tartaruga bebê, né? E dá-nos a chance. Agora nós temos essa relutância imensa, muitas vezes, dar uma segunda chance. Então, se nós nos fixássemos mais em tudo aquilo que, na verdade, o Evangelho nos fala, nos coloca, com certeza nós teríamos dias melhores, pelo menos dias com mais tranquilidade, né? A gente ainda, lá nas 6 horas, quando eu faço a live, sempre Joana vem falar muito sobre isso, sobre nossa tranquilidade, sobre nós darmos importância, no mais das vezes, até tudo aquilo que não tem o que nós fazemos, e mais nós sofremos, nós ficamos inquietos, nós pensamos demais, e é uma grande realidade para nós. Então essa tranquilidade, essa paz que a gente procura, a gente precisa encontrar dentro de nós mesmos, na maneira que nós encaramos tudo aquilo que está ao nosso redor. Essa é uma grande realidade. E quando a gente fala em perdão, esse é o grande remédio para que realmente a paz que a gente procura possa se instalar mais rapidamente, com mais propriedade dentro de nós. Claro, e a gente reconhece da própria dificuldade, visto até nosso desenvolvimento ainda, né, moral, intelectual mesmo, que são coisas diferentes, básicas que fazem parte de nós. Então, precisamos sim, né, levar sempre em consideração isso que é colocado. Esse texto é bem rico nessa expressão, quando fala, né, que Pedro lá perdoa até 7 vezes, falou, não, você vai perdoar até 77 vezes. Transformados em número, vamos dizer assim, frios como estão aí, embora, claro, essa colocação seja absolutamente simbólica, não é para dizer que sempre devemos perdoar. Aí já seriam 490 vezes perdoar. E é um bom número, sinal que nós somos ofendidos muitas vezes. É sempre, né? Tem razão, perdoar sempre. No simbolismo. É uma coisa muito simbólica que ele colocou. No simbolismo dos números é exatamente isso. E aí, é esse alerta para nós, né? Se queremos ter paz, queremos tranquilidade, essa paz, essa tranquilidade tem que procurar dentro de nós mesmos, para começar. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Porque nesse simbolismo, como Jesus falava nessas parábolas, ele deixava já a ideia de que é para todo sempre. Porque cada vez que a gente aprende uma situação, tem outra. Nós somos imperfeitos ainda. Nós só vamos alcançar aqui nessa terra a perfeição relativa. A perfeição absoluta é de Deus só. Então, é interessante essas lições, porque o exercício desse perdão é difícil. Porque as pessoas costumam dizer, eu me enquadro nessas pessoas, que a gente, eu te perdoo sim, porque a gente sabe que o perdão é conveniente. Aquele que tem um pouco de reflexão, ele fala, perdão é conveniente, porque não me incomoda mais, me aborrece. Eu fico longe dele, da pessoa que eu não gosto, não é perdoar. E outros, eu já ouvi essa expressão, acho que todo mundo conhece, eu te perdoo, mas não quero nem te ver morto mais. Como assim? Você vai ver morto e vivo. Está aí os nossos adversários do passado que se unem buscando a revanche, que na maioria das vezes nem é revanche, eles estão apenas cobrando aquilo que eles têm direito. Mas essa cobrança, Deus também o permite para que ele aprenda a exercitar a misericórdia. Então a lei divina é perfeita. E aqui ele fala, na leitura que a Dona Célia fez, eu achei muito importante, dessas diferentes maneiras de perdoar. Porque o perdão, eu já tive a oportunidade de expor aqui, penso que
não é o esquecimento da ofensa. Ninguém esquece nada, não. Tudo que nós temos está no nosso intelecto, está guardado nos registros chamados mnemônico. Tudo. Porque senão não teria sentido a vida. As reencarnações perderiam o sentido. Eu estou reencarnando, mas eu não posso conviver com fulano que foi um algoz do passado. Vai ser um inferno na minha casa. Mas eu vou ter essas pessoas com o manto do esquecimento. O Ayrton colocou isso num dos evangelhos que nós temos. Muito bem. Vamos esquecer um pouco isso. Dá um time, refresca um pouco a cabeça para poder voltar então à situação. Então a mãe, por exemplo, que abortou numa existência anterior, tem a oportunidade agora de trazer no peito um filho ali com grande sacrifício, às vezes, para cuidar até de um bebê com deficiência. Pensa bem, que amor não vai dedicar 20, 30, 40 anos, não é, dona Célia? Então, como é que eu falo que o perdão, para mim, não é o esquecimento? É temporariamente dar um time para nós, dar um tempo. Mas é o fato de não devolver o troco. Esse negócio do troco, eu não sei se vocês tiveram oportunidade. Você gosta de filme, Ayrton? Tem um filme chamado O Troco, do Mel Gibson. Você chegou lá? Que filme maravilhoso. Viu, filha? Não. Mel Gibson. O Troco. Quando ele era mocinho, mas que filme maravilhoso. Que dá o troco. Tanto que depois que ele pegou o bandido Morna, ele tirou o dele e deu outro. Eu quero só o que é meu. Esse é seu. Mas é isso, é não dar o troco, não devolver para a pessoa o mal, pagar o mal que nos fez com o bem. É essa a proposta. E depois a dona Célia leu para nós e é para essa reflexão. Tem duas maneiras de perdoar verdadeiramente. E nas palavras do Evangelho, ele diz assim: uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções. É aquilo que eu falei. Eu te perdoo sim, mas não quero te ver nem morto. Como assim? Então você está pondo condição. Né? Não está perdoando nada. Você está perdoando mediante uma condição. Porque você tem a paz interior. E você não vai encontrar essa paz se você não abrir mesmo o seu coração. Então ele diz assim: que sem segundas intenções, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, então, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro condições humilhantes e o faz sentir o peso do seu perdão. É complicado. Eu te perdoo, mas você tem que me fazer isso. Então, isso tira o valor daquele carinho, daquela atenção que você fez com o outro. Está perdoado sem condições, meu amigo. Vamos, sem condições. E eu estou falando aqui, pode parecer que é só para nós encarnados, não. Tem muitos amigos aqui do outro lado que precisam estar conscientes disso. De que o perdão é amplo, geral e irrestrito, como falavam os políticos antigamente, né? A anistia. Você lembra disso? No tempo que exilaram todo mundo, o perdão tem que ser amplo, geral e irrestrito. É isso que temos que fazer para todos eles. Não ficar com mágoa, não. Não devolver o troco, tá bom, não vão devolver troco nenhum, tá tudo bem, você me perdoa. E isso eu estou dizendo para eles porque eu me incluo nesse rol. E aí peço a eles que sejam generosos e estejam nesta opção primeira de perdoar verdadeiramente. Então peço a eles também, aqueles a quem ofendi, aqueles que eu maltratei, aqueles a quem eu lesionei, porque eu tenho certeza que eu passei a perna em muita gente no passado. Eu tenho certeza, falo isso para minha alma ouvir com toda a veemência. Então, eu peço a eles que me perdoem e me deem a chance de me recuperar, porque como diz a nossa doutrina, não adianta você só pagar. Você paga todo erro que nós cometemos, nós temos que pagar, temos que reparar as energias do universo, o grande universo de Deus, nós temos que reparar. Então,
É lógico que todo erro que a gente comete tem que reparar, tem que fazer o acerto, mas tem um momento em que você tem que ajustar isso aí. Não é que paga em dinheiro, não é isso não. Mas nós temos que passar pelo arrependimento. É o que eu estou fazendo agora para os meus irmãos do outro lado da vida, que eu estou arrependido das coisas que eu fiz equivocado. Estou arrependido. Posso não saber detalhar agora, porque Deus me deu a possibilidade de esquecer. Mas eu tenho consciência na minha alma do que fiz. Muitas coisas equivocadas. Então eu estou consciente agora, por isso estou na doutrina, para aprender. E uma vez que eu estou consciente, eu estou passando pela primeira fase, arrependimento. É importante arrepender, senão você não vai para frente. Depois que você se arrependeu, você tem que pagar isso aí, de uma forma ou de outra. De que jeito vai pagar? A mãe que, por exemplo, cometeu um crime de aborto, por exemplo, que é um dos mais violentos crimes que tem. Dona Célia, o Ayrton trabalha com isso no Conselho de Sentença. Eu tinha um amigo que formou-se comigo e ele veio aqui em Americana, depois ele fez concurso e era promotor, foi promotor da vara criminal aqui, e me confidenciou depois, falou: Jaime, você não vai acreditar, eu consegui uma condenação para uma mulher, uma parteira, que praticou o aborto. Você não faz ideia de como eu consegui a condenação. Quer dizer, ele como instrumento, né? Porque eu consegui descrever, ele sabia que eu era espírito, eu descrevi a barbárie que é assassinar o feto que não pode se defender. Não pode se defender das punhaladas que eles dão. É bárbaro isso. Ele conseguiu, através das pesquisas na doutrina, trazer tudo isso, porque o feto, é curioso isso, né? Questão 340 ou 45 do Livro dos Espíritos. Qual é o momento de que o espírito se liga ao feto? Que momento é esse? E ele fala que é no momento da fecundação. Então, ele já está ligado, não é? Então não pode assassinar, ele sente tudo isto. Então, ele descreveu isso e aí conseguiu a condenação para essa mulher. Claro que deve ter outras razões, outras injunções. Mas eu digo, se acontece isso, essa mãe vai pagar isso de que jeito? Trazendo esse espírito como seu filho, e aí esse filho, se tiver deficiência daqui e dali, para ela vai ser um sofrimento muito grande. Então veja que tudo no universo tem que ter o arrependimento, o resgate, tem que chegar o momento do resgate. Então o perdão, para mim, é o mais difícil, porque a gente fala assim: mas eu não pago com você, não paga com ele, paga com o outro. Mas paga. Ou Deus não seria justo. A justiça de Deus não é um pecado, não é aquela cobrança daquela varinha mágica que fica lá para bater nos seus filhos. Não é isso, não. É a recomposição que nós temos que fazer das coisas que nós desequilibramos no universo de Deus. E a sua reflexão sobre aquilo, né? Primeiro, tomar consciência, né? Eu tomo consciência daquilo, falo: não, pera, isso aí estava errado. Mas como é que faz para acertar? Quando eu vou pagar em dinheiro, é fácil. Você arruma o dinheiro, trabalha, ganha, e Deus te dá o jeito de ganhar para você pagar o outro. Mas não é só isso, não. Você tem primeiro que, como a senhora falou, o arrependimento sincero de que agiu em desacordo com as leis divinas. Arrependeu-se. Depois você tem que resgatar isso. Vai resgatar com o outro, vai pagar. Por isso que eu disse que, de início, que para mim é a tarefa mais difícil que tem, é aquele que sofreu as injunções querer perdoar. Porque quando alguém fala qualquer coisa, só falar, viu? Só falar. Mais amargo com uma pessoa, pega um gargamel da vida, ele já levanta tudo, chutando o balde, ou na linguagem vulgar nossa, ou rudimentar, derrubando o pau da barraca. Não é verdade? Isso nós sabemos, está em nós. Eu costumo dizer que eu fico nervosinho. Eu fico nervosinho, mas depois eu me acalmo.
E agora eu aprendi uma coisa, sabe, dona Célia? Eu faço assim. Falar, vamos deixar para amanhã. De manhã eu estou mais calmo. Eu vou lá para o meu quarto, tomo um comprimido e acalmo. Não precisa, mas dá risada com a Ayrton, não risada. Eu ando o dia todo com a rua de moto. Você imagina o que você passa, né? Quantas vezes sua mãezinha não levou aquele nome bonito, né? Esses motoqueiros do inferno. Eu no caso mesmo, eu não faço, eu acho, em si, que eu não faço o errado. Mas o que eu vejo, às vezes eu paro num lugar, respiro e falo, nossa, o que me livrei disso? Toda hora. A mão abençoada do seu anjo da guarda te protegendo. Então. Dou aquela reflexão assim, que eu paro a moto assim, eu olho assim para cima assim e falo assim, já foi, esquece. Vai embora. Não. Não adianta você querer ir lá contra o carro, ou de quem seja, ir lá brigar, discutir, que não mais dentro do carro, acaba com você ali. O que Deus te livrou, acaba acontecendo errado de novo. É verdade. Você não pode fazer. É por isso que nós vamos encerrar essa parte do nosso Evangelho com essas considerações que servem para todos nós. Nós estamos conscientes de que somos criaturas que saiu das mãos do Senhor da vida, simples e ignorantes. Não são palavras minhas. Questão 113, 115 e 804. Por 3 vezes, sobre enfoques diferentes, o livro do Espírito, esse código da lei divina, como eu costumo chamar, estabelece que nós somos criados simples e ignorantes. Nessa nossa ignorância, nós fomos avançando devagar e lentamente e fomos cometendo erros. Então, somos todos pecadores. Agora estamos aprendendo com as palavras de Jesus a perdoar infinitamente. Dito isso, inclusive, pelo Emmanuel, espírito mentor de Chico Xavier, esse nobre espírito, venerando espírito, que nos tem trazido, só com o Chico tem mais de 400 obras, quase a maioria escrita por ele, não é? Então, o Públio Lentulus, né? É isso, Ayrton? Públio Lentulus, a gente vai lembrar de Roma. Então, é essa a questão. Nós vamos aproveitar esse momento conscientes disso. Por isso a gente tem que ser humilde, como a leitura que o Ayrton fez e comentou. Tem que ser humilde de pedir perdão para ele. Não, perdão, me perdoa, sabe? Não, pedir perdão lá no coração. Consciente de que errou. Ok. E se ele for generoso, der esse perdão aqui como está colocado no nosso Evangelho, te perdoo sim, amigo. Eu compreendo que na estrada que você já passou, eu também estou passando. Ou eu já passei, então eu te perdoo sim de coração. Então não devolver o troco é ajudá-lo, não criar empecilho na vida do outro. Consciente disso, nós vamos fechar os nossos olhos e, lembrando dos ensinamentos de Jesus, elevar o nosso pensamento até o Senhor da vida, nosso Pai Celeste, para dizer: Senhor, nós te amamos de todo o nosso coração. Queremos aproveitar o ensejo para te agradecer, Senhor. O momento, não só dessas palavras, mas o sentimento que vem em cada coraçãozinho aqui presente, dos dois lados da vida. Muitos que aqueles que nós dizemos que é algoz, estão aí nos ouvindo, sentindo as vibrações dos nossos corações, para poder verdadeiramente nos perdoar, não criar embaraço em nossas vidas, nos ajudar a caminharmos, porque mais cedo ou mais tarde caminharemos de braços dados para o progresso, que é o destino das criaturas do Senhor do Universo. Por isso, Senhor, muito obrigado por esse momento divino que temos aqui nesta casa de paz e amor. Obrigado, Senhor, pelos mentores dessa casa que estão atentos às nossas necessidades. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pelo dia de hoje, pela chuva, pelo sol, pelas estrelas que no manto sagrado de Nossa Senhora da Aparecida, Mãe Santíssima, bordam os nossos céus para que seja embelezado na tua magnitude. Assim, Senhor, nós queremos te aproveitar para pedir que com os passes magnéticos que serão distribuídos nesse momento, essas energias etéreas possam se distender até os hospitais, casas de saúde,
orfanatos, na presença e nas pessoas dos nossos governadores, presidentes de todas as nações desse globo sob a governança do Mestre Jesus, para que eles sintam a suave brisa do Mestre, trazendo a eles e a todos nós um porvir de esperança. Sê conosco, Jesus, agora e para sempre.